Graça e paz, mais um bom dia, mais uma segunda-feira, mais um início de semana, mais um momento na preciosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou contente de estar iniciando essa semana com você, muito feliz de estar completando, se não me engano, nossa terceira ou quarta semana. Tem sido um desafio para mim, mas Deus tem sido maravilhoso. E desafios pela palavra do Senhor nós sempre devemos aceitar, de acordo com a direção do Senhor, direção do Espírito Santo, oração. Mas tem sido maravilhoso. E eu peço que você entregue esse vídeo, mande esse vídeo para alguém que precisa ouvir de Jesus. Alguém que precisa falar, escutar sobre a pessoa de Jesus, sobre o nosso maravilhoso Salvador. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Conte Júnior, sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso. Estamos ali congregando juntamente com nossos amados irmãos na fé. E nesse dia, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concede, eu gostaria de conversar com você a respeito de um tema muito interessante, onde a própria Bíblia ela usa o que nós vamos falar, e nós vamos falar a respeito disso, como uma alusão ao pecado. Uma alusão, no caso, uma metáfora, acho que metáfora fica bem entendido. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no seu capítulo 8. Nós vamos ler os versos 1 até o verso 4. E nós vamos pensar a lepra da alma. Esse vai ser o nosso tema nessa manhã. Então eu convido você, acompanhe-nos na tela, na Bíblia, aonde você achar melhor. Seja feita, claro, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Então vamos estar lendo a Santa Palavra de Deus neste momento. Lucas 8, de 1 a 4. E diz o seguinte: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O livro de Mateus ele foi um livro escrito para os judeus, escrito para o povo hebreu. E esse povo judeu, ele gostava das coisas mais sistematizadas, de umas coisas mais, começando com genealogias, que nós temos no começo deste livro. E Mateus, ele era um cobrador de impostos, então Mateus ele tinha uma forma sistemática de escrever o livro. Geralmente são duas sessões de ensino e uma sessão de milagre. Então é maravilhoso nós percebemos isso, nós notarmos que Mateus ele segue essa sistemática para que nós possamos... falei errado. São 2 sessões de aprendizado e 3 sessões de milagre. Mateus ele segue essa sistemática para meio que colocar assim, como é que eu posso explicar? Dosar tanto o ensino quanto o milagre. Ensino e milagre. Para tornar um aprendizado mais didático, um tanto quanto mais sistematizado para melhor compreensão. Assim como ele imaginava. E claro, toda a palavra de Deus era maravilhosa, da forma como está disposta, Deus é maravilhoso. Então vamos para a nossa meditação. E no seu capítulo 8, versículo 1, diz uma coisa maravilhosa, que aonde Jesus fosse, e nesse caso, descendo ele do monte, uma multidão seguia ele. Mas por que as multidões seguiam Jesus? Jesus era eloquente? Talvez Jesus fosse, não sei, prometesse coisas grandes a eles. Talvez Jesus, fizesse coisas maravilhosas. Bom, sim, Jesus fazia coisas maravilhosas. É claro, fez alguns milagres. Só que a palavra de Deus disse que não havia nada nele para que ele nos atraísse. Então, eu acredito que Jesus, ele talvez não fosse exatamente uma pessoa eloquente. Talvez fosse, não sei dizer. Mas, ao que tudo indica, ele não era exatamente uma pessoa eloquente. Mas o que tinha na característica de Jesus que atraía as pessoas a ele? Bom, 2 coisas. A primeira e mais importante é que era a luz de Deus. Ele era a luz, porque ele é Deus. Então, resplandecia nele uma luz, e aqueles que estavam em trevas, que entendiam que estavam em trevas também, vinham para a luz. E a segunda coisa, e é algo que torna Jesus tão diferenciado, era o amor que ele tinha pelas pessoas.
Tanto a primeira quanto a segunda são coisas que provêm da sua própria natureza divina. Né? Jesus, ele não só aonde chegava, iluminava o local e as pessoas o adoravam e desejavam estar com ele e por fim, né, acreditavam e conheciam o reino, o Pai, mas as pessoas que estavam com Jesus, elas tinham um tratamento humanitário, elas eram tratadas como pessoas importantes que são. Então não importa quem fosse, o mendigo, a pessoa de mais alta classe, se aquela pessoa viesse com um coração bom até Jesus, ele seria tratado com atenção, carinho, respeito, tudo que Jesus faria. Jesus, ele é um homem tão fascinante, fantástico, que ele movia as multidões pela palavra de Deus, que às vezes era até um pouco ríspida, só que ao mesmo tempo com um olhar e um carinho e um amor abundante em suas pregações, mensagens e principalmente no seu viver. Não que o evangelho seja baseado em fazer coisas assim, no sentido de obras, de caridades, não. Mas a pessoa de Jesus, ele fazia um negócio tão maravilhoso que tudo que ele fazia era lotado de amor. Eu acho que é a palavra mais que vai definir isso perfeitamente. Tudo que Jesus fazia era com tremendo amor, com tremendo carinho. Então não existia o porquê de você não ir até ele. Porque as multidões, elas necessitavam, elas eram carentes de amor, de carinho, de respeito. E Jesus entregava tudo isso para elas. Aquelas pessoas na época eram tratadas como nada. Jesus tratava elas como as pessoas mais importantes, especiais, uma a uma. Isso é maravilhoso. Olhando para o nosso verso 2, é aqui que nós vamos entender isso. Ó. Eis que veio um leproso e o adorou. Até aí tudo bem. Dizendo, né? Senhor, se quiseres, podes tornar-lhe limpo. E aqui é interessante. Só está habilitado a viver os milagres de Jesus aquele que entende que Jesus é Senhor, é Deus, é Rei. Quando esse leproso veio até Jesus, ele se coloca numa situação, numa posição onde ele não tinha nada. Na verdade, o que ele fez foi algo perigoso. Os leprosos ficavam no leprosário, eles ficavam afastados da comunidade, trancafiados. Por quê? Porque a lepra, que também é conhecido como bacilo de Hansen, ele não tinha, né, cura. E era uma doença que facilmente podia ser contraída por outras pessoas, extremamente contagiosa. Então ele saiu do leprosário, ele saiu da onde ele estava, ele se cobriu com algum pano, com certeza, para que as pessoas não vissem que ele era leproso, e ele correu até Jesus. Isso em partes resolve, em partes não, porque a lepra, ela cria-se, né, com feridas e ela espalha-se por todo o corpo. A pessoa vai apodrecendo em vida. Então é interessante que chega uma hora que não só a pessoa está com o corpo coberto de lepra, bem como ela tem um mau cheiro, bem como ela não consegue conviver, porque ao simples toque ela passa a lepra para as pessoas à sua volta. Então essa pessoa colocou sua vida em risco. Ele corria o risco de ser apedrejado e morto. Mas ele sabia, ele conhecia aquele homem nazareno que as pessoas falavam, aquele homem que veio de uma cidade simples, aquele homem podia curá-lo. Então ele decidiu arriscar tudo. Mas ele só tomou essa atitude porque ele tinha certeza que quem fazia tinha poder para fazer. Ele sabia que aquele Jesus que as pessoas falavam era um grande homem de Deus. E ele havia ouvido do seu tremendo amor e carinho para com as pessoas. Ele era um homem que veio para amar, é um homem que amou, mas infelizmente não foi amado. Poucos amaram ele. E até o dia de hoje, as pessoas não amam, mesmo ele tendo feito o sacrifício final por elas. Mas é interessante que esse homem não se importou com a sua própria vida, não temeu. Ele falou, bom, já está tudo praticamente perdido, ou é agora ou nunca. Então vamos para cima. Foi. E é maravilhoso o que Jesus faz assim que ele chega. Assim que esse homem encontra Jesus, assim que esse homem se põe na frente de Jesus, é muito interessante o que Jesus faz. Passando para o versículo 3, ele diz o seguinte: e Jesus, estendendo a mão, tocou. Por que esse ponto é tão importante? É o seguinte: como eu falei antes, a lepra é extremamente contagiosa. Não era correto para judeu nenhum tocar em alguém leproso. 1, porque ele seria contaminado. 2, porque o leproso tinha que ficar afastado do público. Então, não só a questão da impureza da lepra, mas a impureza por ele estar doente.
Então ele ia fazer todo o ritual de purificação, enfim. Mas a questão toda era a contaminação, né, da lepra. Só que quando Jesus toca ele, Jesus diz o seguinte: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Por quê? Porque quando um puro toca um impuro, mas este puro é homem, ele se torna impuro. Mas quando a pureza real, a definição da palavra pureza, toca um impuro, o que é impuro se torna limpo. Porque Jesus, ele era Deus. E é impossível que qualquer coisa corrompa ele, qualquer coisa impurifique ele. Porque ele era o significado de pureza. E é maravilhoso que você nota no seguinte: Jesus tocou aquele homem. Esse tocar, ele vem de um verbo que não significa simplesmente encostar, mas sim talvez abraçar, um toque um tanto quanto mais íntimo. Então esse versículo aqui, ele denota e mostra pra gente justamente o que a gente falou no começo. Jesus, as multidões seguiam Jesus pelo carinho, pelo calor, pelo amor que Jesus demonstrava pelas pessoas. Ele jamais deixou de demonstrar a pessoa. Quando as crianças estavam brincando e queriam vir a Jesus e os discípulos repreendiam as crianças, o que ele disse? Deixe-as vir a mim. Quando o homem gritava, filho de Davi, e as pessoas repreendiam ele, ele falou o quê? Vem até aqui. Quando a samaritana veio até ele com água e questionou ele, o que ele fez? Todas as vezes ele tratou essas pessoas, cada um da maneira que deveria ser tratado, com as palavras e o jeito. Porém, ele demonstrou amor em cada ato, em cada momento. Ele demonstrou amor, carinho, respeito. Ele mostrou que ele estava falando com pessoas. Ele não falava com lixo, com escória. Ele falava com pessoas. Ele mostrou que o coração dele era tão grande, tão maravilhoso, tão puro, que ele não se importava se você era leproso, se você era normal, assim, sem doença, né, melhor dizendo. Ele abraçava, ele tocava, ele tinha um contato humanitário que mudava as vidas. Não era somente o seu poder, mas o seu contato mudava as vidas. E esse homem que havia arriscado tudo, ele merecia, porque acreditou em Jesus, e o merecimento dele é isso, crer na pessoa de Jesus. Ele como ser humano não merecia, ele como nada merecia, mas na crença dele em Jesus, recebeu o milagre que ele tanto queria. E isso é fantástico, porque Jesus toca nele, um toque mais íntimo, e limpa a lepra dele completamente. E aí nós passamos para o último versículo dessa meditação. Disse-lhe então Jesus: não digas a ninguém. Quando Jesus faz todas essas coisas, Jesus não buscava notoriedade. Ele não buscava ter seu nome famoso, ainda que isso fosse inevitável. Ele tinha muita coisa a cumprir, muita coisa a fazer. E quanto mais multidões e mais pessoas, atrapalharia. Seria algo um tanto quanto inconveniente, porque ele tinha muitas coisas para fazer ainda. Só que, sinceramente, queridos, Jesus repreendeu este homem e outros homens. Mas, fala a verdade, quem consegue guardar um segredo desse, um presente desse? Ninguém. Ninguém. Você vai sair gritando, exclamando aos quatro ventos: Jesus me curou, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus fez tudo por mim. É o mesmo sentimento que esse homem teve de sair gritando para os quatro ventos que Jesus salvou ele, é o que nós temos que ter para proclamar a palavra do Senhor na terra e no mundo. É o mesmo sentimento. Ele tem que gritar: eu amo o Senhor me salvou, o Senhor é Deus, Ele é Rei, Ele é soberano, Ele quer te salvar também. Esse é o mesmo sentimento. Mas ele disse que, apesar de você não falar para ninguém, vai até o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho, para que as pessoas para que as pessoas vejam que existe um profeta aqui curando pessoas, que o reino de Deus é chegado, porque é pregado o reino de Deus aos pobres e os paralíticos são curados, enfim, uma porção de coisas, né, vem acontecendo ali debaixo do ministério de Jesus. Então é maravilhoso nós enxergarmos isso. Jesus não queria notoriedade, não queria fama, Jesus não queria nada disso. Ele só queria cumprir o ministério dele, terreno. Ele só queria, em vez de subir os degraus da fama, como muitos pregadores e outros homens têm feito, Jesus descia a ladeira do sacrifício. E Jesus descia sem medo, sem freio, sem nada. Ele descia correndo até. Não via a hora de realizar a vontade do Pai. Enquanto homens desejam fazer o contrário. Às vezes as pessoas confundem o símbolo do Evangelho. O símbolo do Evangelho não é uma escada.
né, galgando grandes lugares. Mas é uma cruz. E a cruz significa dor, tristeza e sofrimento. Ela não significa prazer, riqueza e ser bem sucedido, né? Sucesso na vida, seja profissional, financeiro, qualquer que fosse. Então é interessante que quando nós olhamos para a lepra, como eu já comentei um pouquinho antes, ela aparece, ela se espalha, ela te tira do meio do convívio social, ela faz você apodrecer, ela te causa um mau cheiro, ela te causa um mal-estar, né? Você não se sente bem, e ela vai te matando, de pouquinho em pouquinho, drenando suas forças. Você reconhece algo que é igual a isso? Pois eu sei o que é igual a isso. O pecado que nós temos dentro de nós é exatamente igual à lepra. Ele nasce às vezes como um pequeno pecado, uma coisa simples. Com o passar do tempo, esse pequeno pecado se alastra por dentro da sua alma. E pouco a pouco, conforme ele vai se alastrando, ele vai te deixando mais fraco. Ele vai te matando. Ele vai criando um mau cheiro espiritual em você. Ele vai criando um mal-estar espiritual em você. Você já não quer mais estar na igreja. Você já não quer mais estar no meio das pessoas. Você quer estar cultivando aquele pecado dia após dia, dia após dia, dia após dia. E você entra nessa rotina, você entra nesse looping e você fica adorando aquele pecado. Aquele pecado é tudo que você quer fazer, é tudo que você busca fazer. Aquele pecado é o que satisfaz a sua alma, porque você não entende o que é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você tem um pecado, se você não conhece Jesus, se você vive uma vida que a Bíblia não aprova, uma vida que vive em busca de riquezas, que vive em busca de qualquer coisa que não é a cruz de Jesus Cristo, então você tem um pecado na sua alma. Você tem um pecado incrustado que, assim como a lepra alastra e mata, esse pecado faz a mesma coisa. Então é o seguinte, eu convido você a refletir na sua vida. Você tem vivido a vida em busca de riquezas ou qualquer outra coisa? Ou tem buscado a sua vida em volta de Jesus? Se a sua vida está em volta de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Fale para outras pessoas que Jesus é maravilhoso. Agora, se sua vida tem sido em busca de riquezas, sucesso financeiro, profissional, não há nada de errado em buscar isso. Mas entenda que nada disso vai te salvar da ira vindoura. Nada disso te salva do inferno. Nada disso te salva do julgamento de Deus. A única coisa que vai te salvar é a crença em Cristo Jesus. Um coração no altar dele, entregue a ele, para que ele faça o melhor e a vontade dele. Eu convido a você a refletir no seu coração. Se você não conhece Jesus, saiba que não existe lugar melhor no mundo para se estar que não seja aos pés da cruz. Se você já o tem, como eu falei, glória a Deus e aleluia. Neste momento eu gostaria de convidar você a estar orando comigo. Vamos agradecer ao Senhor por mais este momento de oração, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por tudo que Ele tem feito, pela semana. Bom, vamos orar. Oremos. Santo Deus, Pai eterno, Deus de misericórdia, poder e graça, eu te louvo por tudo, peço perdão pelos erros e pecados, peço que o Senhor abençoe nossas vidas, abençoe, ó Deus, tudo que nós vamos fazer nessa semana, que essa semana, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome, que nós possamos ser cristãos verdadeiros e fiéis, crentes em Cristo Jesus de verdade, que possamos honrar o Teu nome e jamais ser vergonha do Evangelho. Peço perdão por tudo, que o Senhor cuide de nós, nos abençoe, nos guarde. Peço a Deus que sempre lembremos que a bênção não é tão boa quanto o abençoador. O Senhor é nosso maior tesouro. O Senhor é melhor do que tudo, Pai querido. Peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de quem nos escuta, cuida, guarda, protege, afasta do mal e do perigo, e que tanto eu quanto essas pessoas que nos ouvem possamos ser, ó Deus, servos fiéis. Deus, ó Deus, eu te louvo por tudo. Peço a Deus que esse vídeo chegue até um coração que não ouve falar de Ti, que esse coração entenda que o Senhor é Deus e Rei, soberano sobre céus e terra, e que a Tua palavra, ó Deus, faça morada nesse coração, ó Deus. Eu te louvo por tudo. Peço que o Senhor esteja conosco, nos abençoando e nos guardando. Por Jesus. Amém. Bom, é isso. Te agradeço por nos acompanhar mais um vídeo, mais um momento de reflexão. Agradeço você por ter nos acompanhado, por estar conosco. Que Deus lhe abençoe.
e fique na paz de Jesus Cristo. É isso, falou!